aqui para falar de vetor campo elétrico resultante. Vamos pensar em três possibilidades inicialmente. Tá? A primeira delas, a primeira possibilidade, eu vou chamar aqui de primeiro caso. O primeiro caso. Vou supor contigo que eu tenha aqui uma carga elétrica que eu vou chamar de Q1 positiva e aqui uma carga elétrica que eu vou chamar de Q2 também positiva. Um ponto P que fica exatamente entre essas duas cargas, não exatamente no ponto central, mas está entre as duas cargas. O que vai acontecer? Eu quero saber qual é o campo elétrico resultante lá no ponto P. Essa carga positiva está alinhada com essa carga positiva, estão na mesma linha. Carga positiva gera campo elétrico que é divergente, então a carga Q1 vai gerar um campo elétrico aqui em P, que eu vou chamar de E1 divergente. Já a carga Q2, que está alinhada aqui com Q1, vai gerar lá no ponto P, por ser positiva também, um campo elétrico divergente lá no ponto P, vou chamar esse campo elétrico de E2. Eu vou te dizer que o campo elétrico E1 vale 10 newtons por coulomb. Ah, eu já sei que vale 10 newtons por coulomb. E o campo elétrico gerado pela carga Q2 é de 7 newtons por coulomb. O que vai acontecer aqui na hora de eu achar o vetor campo elétrico resultante? Eu tenho dois vetores com a mesma direção horizontal e sentidos opostos. O ângulo entre esses dois vetores é de 180 graus. 180 graus. Os vetores têm direções iguais, e sentidos opostos. Na hora de calcular o vetor campo elétrico resultante lá no ponto P, eu tenho que somar vetorialmente o vetor campo elétrico E1 com o vetor campo elétrico E2. O problema é que quando eu tenho vetores com sentidos opostos, a soma vetorial pressupõe, para achar o módulo, ou seja, a intensidade do campo elétrico resultante lá no ponto P, pressupõe subtrair o vetor de maior módulo pelo de menor módulo. Então, eu vou pegar o E1, que é aquele que tem maior módulo no meu exemplo, menos o E2. Isto vai dar, com os valores que eu apresentei aqui, já que o E1 é maior que o E2, vai ser 10 menos 7, isso vai dar 3 newtons por coulomb. Se eu for desenhar esse vetor campo elétrico resultante lá no ponto P, esse vetor vai ter a mesma direção desses dois, ó, e o sentido do maior. Então, está aqui o vetor campo elétrico resultante no ponto P, desenhado, mesma direção dos dois, o sentido do maior. E o valor, a intensidade, 3 newtons por coulomb. Esse seria um primeiro caso. Vetores com mesma direção e sentidos contrários gerados por essas duas cargas. Vamos pensar num segundo caso. Um segundo caso para nós seria, por exemplo, eu ter uma carga Q1 alinhada com uma carga Q2, lá num ponto P, que fique entre as duas cargas, não exatamente no meio, mas um ponto P aqui, alinhado com Q1 e Q2 simultaneamente, eu quero saber qual é o vetor campo elétrico resultante lá no ponto P. O campo elétrico resultante no ponto P, em módulo, direção e sentido. Como é que eu vou estabelecer isso? De uma forma bem singela. O campo elétrico gerado por uma carga positiva é sempre divergente. Então, lá no ponto P, o campo elétrico gerado pela carga Q1 é divergente da carga Q1. Lá no ponto P, o campo elétrico gerado pela carga Q2 é convergente. Carga negativa gera campo convergente. O campo vai apontar para a carga que está gerando se ela for negativa. Vamos supor, mais uma vez, que o campo elétrico gerado pela carga Q1 é de 10 newtons por coulomb. E o campo elétrico gerado pela carga Q2 é de 7 newtons por coulomb. Então, como é que eu vou descobrir qual é o campo elétrico resultante se os vetores têm direções iguais,
Direções iguais e sentidos iguais. Nosso segundo caso, aqui acontece o ângulo entre os dois vetores de 0 grau e os nossos dois vetores têm direções iguais. Direções iguais e sentidos também iguais. Direções iguais e sentidos iguais. Ora, quando eu tenho dois vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido, ao somá-los, e é o que eu tenho que fazer aqui, o vetor campo elétrico resultante lá no ponto P vai ser obtido pela soma vetorial dos dois vetores campo elétrico. O módulo desse vetor campo elétrico, o módulo é obtido pela soma algébrica ou aritmética desses dois vetores. Eu tenho que somar os valores, os módulos dos dois vetores. Então, se eu sei que o vetor campo elétrico 1 mede 10 e o campo elétrico 2 mede 7, o campo elétrico resultante lá no ponto P vai ter valor 17 newtons por coulomb. E qual será a orientação desse vetor campo elétrico? Ora, vai ter a mesma direção dos dois vetores, o mesmo sentido dos dois vetores. E o tamanho exatamente a soma dos dois. Está aqui o vetor campo elétrico resultante no ponto P, em função da condição apresentada inicialmente para nós. Os dois vetores campo elétrico tendo a mesma direção e o mesmo sentido. Tá legal? Vou dar uma pausa e a gente continua em seguida falando de mais dois casos na obtenção do campo elétrico resultante.